É isso, hora das notícias internacionais. A Adriana Weinstock já comigo aqui no estúdio e trazendo atualizações sobre a situação no Irã, que continua tensa, extremamente violenta. Passa de 500, está chegando a quase 600 o número de mortos nas manifestações de rua que estão acontecendo no país, né, Adriana? Boa tarde. Muito boa tarde, Vitor. Exatamente, né? A gente já passou aí do número de 590 e a gente lembra que tem um apagão no Irã, né? Então, o governo do Irã cortou tanto a internet quanto as redes telefônicas. Então, esse número, ele pode ser ainda maior. As atualizações para a gente aqui da mídia estão chegando bem devagar por conta desse apagão. Ao mesmo tempo, o Donald Trump disse que já está considerando opções muito fortes de intervir no Irã. Ele falou que líderes iranianos ligaram para negociar, mas que ele pode ter que agir antes de que essa conversa aconteça. Do outro lado, no Irã, a declaração do ministro das Relações Exteriores é que o país está preparado para uma guerra com os Estados Unidos. Eles já tinham ameaçado atacar tanto Israel quanto bases militares americanas. Eles disseram que agora, se precisar ter uma guerra, eles vão poder executá-la, mas que estão abertos, mais uma vez, Teherã disse, está aberto aí a dialogar com Donald Trump. Além dos mais de 590 mortos, a gente tem aí mais de 10.600 presos no Irã, né? Esse número, ele tem aumentado constantemente à medida que os protestos continuam. Só para a gente lembrar como essas manifestações começaram, elas começaram lá no dia 28 de dezembro, ainda do ano passado. Eram manifestações aí que se iniciaram por conta da crise econômica inicialmente, o custo de vida muito alto, a desvalorização da moeda do Irã, mas logo se tornaram protestos contra o governo iraniano, o governo de Ayatollah, né? O Irã ali vive numa teocracia, então um governo que segue aí preceitos religiosos, onde eles têm o líder supremo que representaria uma divindade, né? Os Ayatollahs governam o Irã desde 1979 com a Revolução Iraniana, Vitor. Pois é, e sobre essa ação americana não se sabe ao certo como seria, né, Adriana? Como seria esse apoio aos manifestantes? Se seria um apoio financeiro, apoio militar, envio de tropas, enfim. O Trump fala em um apoio, mas não se sabe exatamente como, né? Qual seria a condição em que isso aconteceria, né? Exatamente. Trump não deu muitos detalhes sobre isso. A gente lembra aí, mais uma vez, que começou a aparecer a opção de um diálogo. Mesmo assim, Trump continua ameaçando lá. Quando os protestos começaram, o Trump chegou a dizer, olha, se os números de mortes subirem muito, eu vou intervir. E os números de mortes têm subido. Então, a gente fica aí nesse questionamento. Exilado nos Estados Unidos está o Shah, né, o rei Reza Pahlavi, que ele está exilado nos Estados Unidos. Na verdade, seu pai foi exilado primeiro no Egito, em 1979, com a Revolução Iraniana, e seu filho agora nos Estados Unidos. Então, um aliado ali, de certa forma, de Donald Trump, que já, inclusive, deu declarações públicas, fez publicações nas redes sociais, dizendo que se as manifestações continuarem e se chamarem pela volta dele, ele estaria disposto para voltar. Então, é uma situação realmente que envolve muitas camadas, muitos líderes ali, né? E uma história muito longa aí do Irã com esses diversos movimentos, esses diversos protestos e revoluções, Vitor. E recapitula para a gente, por favor, Adriana, como é que começou essa onda de manifestações populares? Foi no final do ano passado, né, nos últimos dias de dezembro, pouco antes da virada do ano, mas existe um estopim para isso? Qual foi o motivo? O que aconteceu para levar toda essa revolta popular que acabou agora virando esse banho de sangue? Exatamente como a gente falou aqui, elas começaram por questões econômicas inteirã mesmo, né? As manifestações começaram por conta desse custo de vida muito alto, da desvalorização da moeda. A gente lembra que o Irã aí sofre sanções, que não são só americanas, também do Conselho de Segurança da ONU. Ele sofre essas sanções e a vida das pessoas no Irã começou a ficar muito, muito difícil. Só que logo essas manifestações cresceram muito e viraram essa revolta contra o governo. E aí é muito difícil a gente entender exatamente o que as pessoas estão pedindo. De fato, elas estão pedindo aí mais direitos políticos e sociais, são manifestações anti-governo, mas exatamente os gritos, o que se fala, tem ficado cada vez mais difícil a gente entender por quê. Porque houve esse blackout, né? Há dias a população do Irã não tem acesso à internet nem ao telefone. Então a gente fica aguardando aí alguém que consiga ali, de alguma maneira, enviar informações às ONGs locais, e é por ali que a gente está tendo esse número de mortes e presos, Vitor. Perfeito. Adriana, temos um convidado conosco aqui para trazer mais informações, analisar esse contexto todo que envolve o Irã, os Estados Unidos, Israel, que é o professor Alberto Pfeiffer, professor de Relações Internacionais da USP. Obrigado, professor, pela presença com a gente aqui na Band News. Boa tarde.
Boa tarde, eu sou o coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional na USP e pesquisador de geopolítica do INSPER Agro Global. Perfeito, voz das mais qualificadas para falar com a gente, então, sobre essa tensão. Professor, existe a possibilidade dessa intervenção americana? O presidente Donald Trump falou em uma ajuda aos manifestantes. O senhor acredita nessa possibilidade? Bom, primeiro vamos situar essa discussão. Pouca informação, um regime autoritário em que há uma repressão sistemática à liberdade de expressão, à imprensa, à divulgação de dados. Então, a análise aqui é uma análise truncada em vista dessa situação. Nós estamos falando de um país muito complexo, mais de 92 milhões de habitantes, que faz fronteiras com países também bastante complexos, Turquia, Paquistão, Afeganistão, enfim, o Irã, a civilização persa é uma civilização própria e as repercussões do que aconteça no Irã serão regionais e serão globais. Um grande produtor de petróleo, com conexões muito fortes com China, com Rússia, com influência sobre a situação do Golfo Pérsico ou Golfo Arábico, sobre a situação no sul da Ásia, lembrando a fronteira com o Paquistão, com populações com etnias minoritárias que se comunicam com outros países próximos, os Baluchistão com o Paquistão, os curdos, Kurdistão, lá com a Turquia, enfim, muito complexo, bacia do Mar Cáspio, alcança até a lógica ali da bacia do Mar Negro, aqueles países que ficam próximos ali da Ucrânia, enfim, bastante complexa a situação. Há possibilidade, sim, de intervenção americana, como houve há pouco tempo, naquele episódio de maio do ano passado, a Guerra dos 12 Dias entre Israel e Irã, em que os Estados Unidos atuaram neutralizando a capacidade do programa nuclear iraniano, de duas maneiras, bombardeando as instalações de purificação, de refino, de concentração do urânio que o Irã tinha em algumas instalações subterrâneas e eliminando cientistas, técnicos e líderes políticos ligados ao estamento militar iraniano. Então, há a possibilidade da intervenção americana tornar a acontecer. A questão é que agora está se falando na deposição do regime, o povo está nas ruas, mortandade, restrição à informação, e a questão não é só criar um alvo específico, teria que haver uma neutralização completa do regime e a substituição desse regime. E como falei, é um país complexo, é um país multiétnico, é um país em que teria que haver uma comunicação com uma alternativa. Aí a complexidade da operação. Além disso, uma operação dos Estados Unidos demandaria a preparação das capacidades condizentes. O que é que eu quero dizer com isso? Levar para a proximidade do Irã as forças navais, as forças terrestres, as forças aéreas, situar os satélites, preparar a neutralização das comunicações do regime, é muito complexo. Isso levará semanas para ser preparado. Não há nenhuma força-tarefa próxima hoje lá, porta-aviões com destacamentos necessários para essa operação. Então, isso pode acontecer, mas terá que ser muito bem estruturado, tanto para que a operação funcione, de neutralização do regime, como a substituição, qual é o day after, quem assumiria o comando do Irã. Professor, você citou aí a questão do petróleo, né? A China é um grande importador de petróleo do Irã. Você acredita que essa intervenção, se uma eventual intervenção americana, isso pode significar a China, que nesse momento está aí quietinha, se meter nesse conflito também? Não, não se mete. O que acontece é que os Estados Unidos hoje têm uma estratégia de estrangulamento de mercadorias vitais para a China. A ação na Venezuela, a ação no Irã tem a ver com isso. É o controle dos principais fornecedores. Não quer dizer que a China não terá a energia necessária, mas ela terá que fazer isso por via dos Estados Unidos. E quais as capacidades reais do Irã hoje, professor? Tem uma clareza em relação a isso? Porque no passado a gente teve o ataque americano às instalações nucleares iranianas, que foi o que encerrou, aliás, a guerra que estava em andamento entre Israel e o Irã, aquilo que Donald Trump passou a chamar de guerra de 12 dias, terminou depois que houve o bombardeio à principal instalação nuclear do Irã. Depois disso, como as coisas ficaram? E há uma clareza, alguma informação sobre quais as capacidades nucleares do Irã atualmente, professor?
aparentemente o Irã não dispõe de capacidade nuclear para ação imediata, mas a concentração, a purificação, né, levar ao ponto para a produção da bomba ou de um artefato nuclear, naquele episódio de maio, havia estimativa de que estaria 2 meses. Pareciam um pouco exageradas, mas se fosse o caso, a ação teria que ter sido imediata, como o foi. Não há muita informação. O Irã dispõe das Forças Armadas Regulares, a Guarda Revolucionária, que é uma força ligada diretamente ao regime, temos que entender outra coisa. Ali, por se tratar de uma república teocrática que luta pela sobrevivência, diferentemente do caso da Venezuela, a possibilidade de ações extremas é maior. Além disso, há remanescentes das proxies iranianas, do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis, de grupos que estão instalados, embora tenham sido bastante danificada a capacidade de ação deles, mas não se pode descartar algum ataque terrorista que atinja Israel, que atinja bases dos Estados Unidos ou bases de países aliados. Então, a possibilidade de uma ação desse tipo, utilizando de terror, é bastante palpável, é um cenário plausível. E ataques a Israel, principalmente, né? A distância entre Irã e Israel, lembrando naquela guerra dos 12 dias, houve chuvas de drones, de mísseis, a maior parte deles interceptados pelas capacidades israelenses de defesa aérea e de outros países aliados, mas que podem sim causar instabilidade, no caso de algum atingir o alvo, estrago, propriamente dito, quer dizer, dano sensível a Israel ou algum país vizinho. Então, a capacidade de resposta do Irã, embora deteriorada, ainda é algo a ser contabilizado nessa equação. Professor, o Irã já teve outros movimentos populares antes, né? Um dos maiores lá em 2009, o Movimento Verde. Há poucos anos atrás, a gente teve a morte, infelizmente, de Mahsa Amini pelo uso do véu de forma incorreta, segundo o governo, que gerou também uma onda de protestos. Agora, nesses protestos de agora, a gente falou muito aqui sobre o apagão, né? Eles retiraram aí a internet e as redes telefônicas, o que dificulta a gente saber o que está acontecendo lá dentro. E parece que a repressão tem se escalado. Até onde a população iraniana pode aguentar nessas manifestações anti-governo? Bom, as mortes são muito sentidas pela população, pelas famílias, pelas comunidades, né? Esse tipo de ação, que há estimativas entre 200 e 500 mortes, que se sabe do pouco de dados que são filtrados para o resto do mundo. Mas o fato é que, desta vez, o que eram revoltas ou manifestações talvez mais de elite, ligadas a universidades, a estudantes, são revoltas muito populares, nascem dos comerciantes, nascem da população afetada pela inflação, pelo aumento do custo de vida, pela dificuldade de encontrar itens de primeira necessidade, e é uma revolta que se dá por todo o Irã, várias cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas, enfim, todo o Irã está afetado ou está engajado nessas manifestações. Então, elas são amplas, elas são profundas e elas dão conta de toda a população iraniana. Não é uma coisa da elite intelectual, mais ligada a valores ocidentais. Não, é uma coisa que tem a ver com a sobrevivência do povo iraniano. Então, a chance dessas manifestações ganharem permanência é alta comparativamente às anteriores. Pode haver arrefecimento, né? Acelerações e retomadas, mas o germe dessa revolta está instalado na sociedade iraniana. Ela parece não aguentar mais a dificuldade do dia a dia, que as sanções internacionais, principalmente, a inabilidade econômica da classe dirigente, impingiu a ela. E num contexto assim, professor, existe negociação entre os manifestantes e o regime? Não é uma democracia, né, o Irã? Se fosse uma democracia, em outros países onde acontecessem manifestações, haveria isso, né? O governo sentiria essa pressão popular, com pretensões eleitorais, com preocupação com seu projeto político, poderia recuar em algum ponto, haveria negociação, uma tentativa de estancar a crise, parar os protestos. Nesse caso, existe negociação? E, aliás, quais são as demandas desses manifestantes?
Nós não temos muitas informações, Vitor, sobre as lideranças da oposição, né? Quem lidera essas manifestações? Elas parecem ser bastante orgânicas. É o povo se manifestando, como foram os episódios de 2013 no Brasil, né? O povo começa a ir às ruas revoltado e, enfim, ocupa as ruas e exige soluções. E a solução aqui é queda do regime. Como não há uma democracia, não há uma oposição organizada, não há fluxo de informações que permita organização política de oposição. Então, de fato, o que há de negociação é do regime com os parceiros externos. Isso é que o regime se propõe a fazer agora, neste momento, né, acenando para os Estados Unidos a disposição a dialogar, a negociar. Negociar o quê? Uma transição paulatina, gradual e controlada do regime, ou uma transição para o restabelecimento das condições de subsistência, redução do custo de vida para a população iraniana. Eu creio que os Estados Unidos não vão deixar de aproveitar essa oportunidade, esses são os sinais do governo Trump, na grande estratégia dele, de tentar retirar do cenário esse governo que é um elemento de instabilidade, não só para os Estados Unidos, mas principalmente para a região. É um governo que declara que quer exterminar Israel da face do mapa. É um governo que é antagônico com o governo da Arábia Saudita, né? A liderança iraniana é xiita, a liderança da Arábia Saudita é sunita, que é o grande aliado dos Estados Unidos na região. Então, é muito difícil que haja sustentação do regime de parte dos Estados Unidos, portanto, qualquer tipo de negociação levará a uma transição de poder. É claro que os Estados Unidos têm demonstrado grande razoabilidade nesses mecanismos de transição, como foi no caso da Venezuela. Pode-se dizer que age de uma maneira hipócrita, eu preferia dizer que age de uma maneira a conter danos e reduzir riscos, riscos de convulsão social, riscos de mais mortandade. Então, é uma estratégia gradualista que pode ser empregada no Irã, mas nós temos pouca informação neste momento para avaliar isso. Vai depender das conversas que deverão se dar entre o enviado do presidente americano, Steve Witkoff, com um enviado iraniano. Isso está anunciado hoje para ser agendado para os próximos dias. Professor, você falou sobre as proxies, você mencionou, né? O Hamas em Gaza, os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, e que todas essas proxies se enfraqueceram nos últimos anos. Então, esse escudo do Irã, de certa forma, se enfraqueceu. O Irã pouco se metia em guerras diretamente. Chegou a bombardear Israel, mas nos últimos anos a gente vê ele utilizando mais esse escudo, essas proxies. O Irã se disse aí preparado para uma guerra. Você já falou um pouquinho disso, mas para a gente entender, né? Ele tem mesmo o preparo para uma guerra, ainda mais que o senhor falou que parece que eles não têm arma nuclear de fato, né? Tem preparação para dar o que a gente chama do first strike, né? Fazer um primeiro ataque. Não tem capacidade depois para sustentar o combate. Como é um regime que está encurralado e que se baseia numa doutrina de cunho teocrático, talvez as estratégias de resposta ou de ação sejam próprias, né? Então, eles podem sim efetivar um ataque ou podem tentar responder a um primeiro ataque, mas não passa disso, eles não conseguem sustentar um conflito. Quer dizer, a defesa do regime ela para no primeiro round, na primeira rodada, eu diria isso. As forças terrestres têm pouca possibilidade ou pouca efetividade de emprego numa situação de conflito que visaria a decapitação do regime, que vai ser emprego de artilharia, de mísseis, então, de aviação, então não sustenta isso. Agora, é importante salientar também o papel de terceiros atores, né, nessa eventual negociação. A Rússia, que tem bons laços com o regime iraniano, oferecendo asilo, oferecendo uma solução negociada, o Paquistão também bom aliado do regime iraniano, Catar também. Então, pode ser que a gente tenha aí uma combinação de um começo de alguma escalada retórica, implicando
no uso da força, né, os Estados Unidos tentando neutralizar instalações, eliminando defesas aéreas, neutralizando a capacidade de detecção de parte do Irã, de aeronaves americanas, como fez na Venezuela. E depois uma solução negociada para o regime poder buscar algum refúgio no exterior, usando desses terceiros atores. No caso da Venezuela, a negociação foi direta, Estados Unidos, Venezuela, emissários do governo Trump com remanescentes do regime bolivariano. No caso do Irã, é bem provável que se precise usar de terceiros interessados. Agora, professor, queria voltar ao ponto que o senhor citava da ameaça terrorista, da possibilidade de retaliação por parte desses grupos financiados pelo Irã, o Hamas, por exemplo, o Hezbollah. Quais as condições hoje desses grupos? O Hamas, por exemplo, enfrentou aí anos de guerra, agora o cessar-fogo está em vigor com Israel, mas foi praticamente debelado, as principais lideranças foram mortas por Israel durante a guerra em Gaza. Qual a situação hoje do Hamas, do Hezbollah, desses grupos financiados pelo Irã? Extremamente depauperados, quer dizer, próximos ao desaparecimento. Mas alguma célula pode estar dormente e ser ativada, né? Então, eu não desprezaria a capacidade de só ter. Não disponho da informação de inteligência suficiente para dizer que há cenários específicos, mas que seriam ativados nesse momento. Se fosse para usar algo para se colocar à mesa e estabelecer um item de negociação, seria o seguinte: houve um ataque terrorista na base, como houve recentemente, né, na Síria, 3 militares americanos foram mortos, e os ataques de hoje às bases do Exército Islâmico, que é o oponente, mas só estou dando o exemplo do Irã, mas essas células estão lá, dormentes, e pode acontecer algum ataque. Um ataque desse teria feito demonstração e seria usado como trunfo numa eventual negociação. Foi isso que eu quis dizer, mais como método do que como exemplo. Professor, você falou aí sobre o que seria uma próxima liderança dentro do Irã. A gente ouviu aí manifestações do filho do Shah, né, do rei, que foi exilado em 1979. Agora o filho se diz pronto para voltar caso a população clame por ele. Esse que está exilado nos Estados Unidos. Então, de certa forma, aí parece ser um aliado de Trump. Pode ser mesmo que esse Shah volte ao Irã? É uma hipótese, ele está lá, está disposto, está disponível, ele teria alguma legitimidade, né? Porque, vamos dizer, recuperaria o trono, embora voltar a ter um rei nesse momento do mundo talvez não pareça a fórmula ideal, mas, novamente, uma transição ela tem que ter uma razoabilidade. Pode ser um elemento que disponha de alguma legitimidade. Duvido que ele tenha condições de estruturar um governo, uma administração, uma gestão propriamente dita nesse momento. Forças internas no Irã sabem como a administração da sociedade iraniana funciona, como funciona a distribuição de alimentos, como funciona o sistema financeiro, como funcionam as universidades, como funciona a sociedade civil iraniana, como está o mosaico de forças regionais, as minorias étnicas. Então, talvez esse sucessor pudesse ser levado como um emblema de unidade nacional, mas demandaria uma administração, um staff muito maior, muito mais amplo, lidar com a energia, lidar com o serviço de abastecimento, enfim, toda a infraestrutura do país exige isso. Provavelmente são funcionários que estão dentro do governo hoje que poderão suprir isso. Então é complexo, exigirá um mapeamento de lideranças políticas internas mais moderadas que possam assumir isso, e pode ser que seja conveniente trazer o sucessor de Reza Pahlavi ou não. Pode ser que a população iraniana, pode ser que a compreensão da geometria de forças indique um governo civil, o estabelecimento de procedimentos democráticos que levem a algum tipo de democracia efetivamente lá. Mas isso só a população iraniana terá condições de dizer e de informar. E, novamente, nós não temos acesso à informação suficiente para discernir quais são essas alternativas internas no Irã. Ok, a avaliação do professor Alberto Pfeiffer. Obrigado mais uma vez, professor, pela presença com a gente aqui. Ótima tarde.
Obrigado, Vitor Brown, obrigado a todos e agradeço a oportunidade, um assunto muito complexo e que exigirá muito nosso acompanhamento. É isso, a gente que agradece ao senhor, professor, sempre bom ouvi-lo. Boa tarde.